Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional, mais um dia de alimentar o nosso espírito e permitir que o Espírito Santo fale através da tua palavra aos nossos corações. Vamos lá? Gente, a gente vai estar falando hoje de Marcos, capítulo 13, tá? Mas antes eu vou estar fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento com Deus, tá bom? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento contigo, Pai. A tua presença, Pai, eu peço, é fundamental nesse lugar, Pai. Os nossos corações terem entendimento do que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por cada vida que está aqui assistindo. Senhor, vai de encontro a cada coração, que cada coração venha ter o maior entendimento da tua palavra, Senhor. Derrama, Pai, os dons do Espírito Santo sobre nós, Senhor. Que nós venhamos ter, Pai, discernimento do Espírito, Senhor, para nós podermos ter o maior entendimento, Senhor, das entrelinhas que são ditas através da sua palavra, Senhor. Mas em todo o barulho à nossa volta venha ser cessado agora em nome de Jesus, Senhor. Que nós venhamos nos concentrar, Pai, que nós venhamos ter a disponibilidade do nosso coração em querer aprender, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, Deus dá uma palavra aqui, e esse capítulo 13, ele fala sobre, em especial, sobre o final dos tempos, tá? E sobre a vinda de Jesus. Então, eu aconselho, não só esse capítulo, mas a todos os capítulos, vocês pegarem a Bíblia, lerem, para aprenderem um pouco da história de Jesus, para aprender como ele falou, quais palavras que ele usou. Lembrando que cada Bíblia tem uma tradução diferente, tá? Então, se você lê a Bíblia e você não consegue entender, procura uma Bíblia com uma versão mais atualizada, tá? Se você colocar na internet, existem vários aplicativos de Bíblia, tá? Então, eu sugiro a Billy Graham, tá? Tem a atualizada, que se eu não me engano, eu acho que é a Nova Almeida também, a tradução dela é muito boa, tá? Então, procurem e leem, porque é importante vocês terem um instrumento, tá, tão poderoso na mão de vocês, aonde vocês encontram as respostas para as suas dúvidas. Basta apenas você ter o coração disposto em querer aprender a palavra de Deus e querer estar na presença dele, tá bom? Então ele me passou alguns versículos, eu vou ler esses versículos, porém nós vamos falar depois sobre eles, tá ok? Então vamos lá. Então Marcos, capítulo 13, no versículo 10, fala assim: pois antes que chegar o fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Aí no versículo 11 fala assim: quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas serão do Espírito Santo. Aí no versículo 31 fala assim: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. No versículo 35 fala assim: então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde ou à meia-noite, ou de madrugada ou de manhã. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, gente? É ele dizendo sobre a vinda de Jesus, tá? Ao mesmo tempo que ele está dizendo sobre a vinda de Jesus, que ele não diz a hora que ele vai voltar, então a gente precisa, o que a gente precisa aprender com isso? Que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, tá? Esse dia vai chegar, esse dia vai acontecer, você precisa ter ciência disso, tá? E Deus me trouxe aqui para trazer o seu coração, tá? Para você saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Se a gente parar para pensar, esse capítulo aqui, ele fala sobre as guerras, sobre os desentendimentos entre as nações. Se você pegar para lê-lo, você vai ver isso, tá bom? Então, se você parar para observar como é que está o mundo hoje, eu não sei se você vê reportagens, mas começa a procurar reportagens sobre o mundo, não só sobre o estado que você mora, tá bom? Que você vai começar a reparar que está existindo tremores de terras em todos os lugares, está existindo guerra entre nações, está existindo guerra entre países, tá? Que a fome
já existia, mas está se acentuando em vários lugares do mundo, tá? Que o ódio tá crescendo mais, que o amor tá se esfriando. Então tudo isso, gente, são prenúncios que Jesus está voltando, tá? E o que cabe a gente, cristão, nós que conhecedores da palavra, o que cabe a nós fazermos? Anunciar, tá? É diferente você falar em nome de Deus e é diferente você explicar o Evangelho. Se você ainda não tem, se você é uma pessoa que conheceu Jesus e você ainda não tem aquela intimidade com Deus, a qual o Espírito Santo venha falar com você, seja você um agente de transformação, aonde Deus te coloca, e fala do Evangelho para as pessoas. Da mesma forma que os discípulos chegavam, né, antes lá, que não existia templos, né, nem congregações, né, como existe hoje. Mas naquela época o Evangelho era falado nas praças, nas sinagogas, eram falados em locais abertos, eram falados em campos, tá? E muitos deles pregavam o Evangelho mesmo sem ter a experiência do Espírito Santo. Então, seja você uma pessoa assim, um agente de transformação, tá? Eu vejo isso, uma pessoa dessa forma, como um agente de transformação. É o início de um processo que você está dizendo e anunciando que você quer Jesus na sua vida, que você quer ser uma pessoa diferente, que você quer fazer o bem, que você quer mostrar para o outro, não mostrar no sentido de vaidade, mas mostrar para o outro no sentido de ensinamento que existe um caminho, existe uma salvação, tá bom? Então, o que a gente aprende disso aqui? Que o Evangelho precisa ser anunciado. Não tenha medo de falar. Não tenha receio do que vão pensar de você. O Evangelho precisa ser anunciado porque existe ainda no mundo pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Existem pessoas no mundo que não sabem por que certas coisas acontecem na vida delas, tá? Existem pessoas no mundo que ainda não tiveram contato com a tecnologia, ainda não tiveram contato com as facilidades da mídia, tá? Existem povos ainda, gente, no mundo que não tiveram ainda toda essa facilidade que nós temos. Então, se você está próximo de um povoado desse, se você está próximo de pessoas que não têm facilidade em ter a internet perto delas ou ter televisões perto delas, mostrando para elas e anunciando o Evangelho, seja você essa pessoa, seja você esse agente de transformação, renasça aonde Deus te plante, crie raiz, fale do Evangelho, entende? As pessoas precisam saber que existe um caminho, as pessoas precisam saber que existe uma salvação, as pessoas precisam saber que existe uma solução, uma luz no fim do túnel. E você é essa pessoa que Deus colocou no lugar onde você está hoje para fazer a diferença. Então seja a diferença nesse lugar, tá? Venha agregar, venha multiplicar, venha somar. Não queira subtrair, não queira dividir, não queira perder. Entende? Então seja uma pessoa que transforme lugares, que transforme vidas. Tá bom, gente? E que a gente sabe, né, que no Evangelho fala que a palavra que a gente aprende, ela precisa ser praticada, ela precisa ter uma ação. Então, nós precisamos, tá? Nós que somos pessoas que conhecedores da palavra, nós precisamos, através das nossas ações, mostrar que Jesus é o caminho, mostrar que Jesus está vivo, tá bom? E você que não conhece a palavra ainda, você que ainda não profere da fé, você que ainda nunca escutou falar de Jesus ou não sabe como é que funciona, saiba que Jesus é o caminho, tá? Jesus é a porta. E Ele ama você incondicionalmente, tá bom? Não existe outro caminho. Muitas pessoas, aqui nesse próprio capítulo fala que muitas pessoas serão falarão que serão profetas, falarão que são Messias, falarão em nome de Deus, sendo que Deus não mandou elas falarem, tá? Então, para você não ser enganado, o direcionamento, aonde você deve encontrar as respostas, aonde está a solução dos seus problemas, é na Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia que fala sobre Jesus, o Espírito Santo e sobre Deus. Não existe outra Bíblia, existem muitas religiões, tá? Que usam o Evangelho como máscara para alcançar vidas
e através dessa máscara as vidas caem, tá? E vidas caem, vidas são enganadas, achando que está indo para o Evangelho de Cristo, porém está indo com uma doutrina que não tem nada a ver com Cristo, tá bom, gente? Então é muito importante vocês estarem atentos, tá? A partir do momento que vocês não tiverem, mas como que eu vou saber, Roberta? Eu não tenho conhecimento disso, eu não tenho conhecimento que você tem. Gente, Deus fala com a gente o tempo todo. Se você está em dúvida, a dúvida é o indício que aquilo não é de Deus, tá? Quando der uma dúvida em você de algo, é já o Espírito Santo, mesmo que você ainda não profira fé por Jesus, já é o Espírito Santo te mostrando que esse caminho que você está indo não é o caminho certo, tá bom? Então, gente, procure a Deus, procure Jesus, procure o Evangelho, tá? O final dos tempos está aí, todos os prenúncios já estão sendo anunciados, tá bom? Queira ter esse relacionamento com Deus, desculpa, queira ter esse relacionamento com Deus, queira entender que isso é sério, tá? Que isso existe, tá bom? Você é filho, imagem e semelhança de Deus, tá? Reconheça Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, tá? Que Deus vai estar te olhando como filho, você vai ter uma atenção em especial para cima de ti, você vai ter uma atenção total para cima de você a partir do momento que você reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, tá bom, gente? E outra coisa que a gente precisa saber também, tá? O Evangelho, ele é a única porta que salva, tá? O Evangelho falado de Jesus Cristo de Nazaré, ele é o único que salva, tá? E o que a gente precisa entender também, que não é só anunciar o Evangelho, é viver o Evangelho, tá bom? É a gente ser exemplo, né? Dentro do Evangelho para outras vidas virem, tá? Que Jesus transforma pessoas. Não é só simplesmente abrir a boca e falar eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador. É permitir dele tratar, é permitir dele mexer na ferida, é permitir dele libertar, tá bom? A partir do momento que você permite Deus tratar você e você se permite passar pelo processo, aquelas coisas que tem dentro da gente, lá no fundinho que a gente não mostra pra ninguém, Jesus chega nesse fundinho, entende? O amor dele chega. E muitas das vezes o amor dele nos constrange, porque ele mostra pra gente coisas que até a gente já tinha esquecido, tá bom? Porém, ele tem essa capacidade, esse poder de nos sarar, de nos curar. Então, se hoje você está machucado, se hoje você está ferido, se hoje aconteceu algo na tua vida que você, enfim, não consegue se desvencilhar disso, ou quer uma solução para o seu problema, ou quer achar uma saída, Jesus é a solução, Jesus é a saída, Jesus é a porta, Jesus é a cura, tá ok? A partir do momento que você se permite ser curado, a partir do momento que você se permite ser liberto, Jesus vem com o bálsamo dele, com o amor dele, preenche esse vazio que está dentro de você, aonde você busca subterfúgios, aonde você busca necessidades para suprir o momento que você tem. Ele é a solução, tá bom, gente? Então, mais uma vez, volta nesse capítulo, leia com bastante atenção, aprenda o que está na palavra, ok? Por que eu estou enfatizando nesse capítulo? Porque já está acontecendo prenúncios no mundo da volta de Jesus. E é importante você saber, sem depender de ninguém, tá? Quais são os prenúncios que Jesus está voltando. A partir do momento que você chegar para ler esse capítulo ou a Bíblia, tá? Com o coração desprendido de preconceito, com o coração desprendido do é só mais uma história, mas você realmente querer estar na presença dele, querer aprender dele, ter sede disso, o Espírito Santo vai vir até o seu coração e vai falar com você no particular, no seu secreto com Deus, tá bom? Então é que a gente aprendamos a ter mais relacionamento, que a gente venha priorizar a Deus sobre todas as coisas, que a gente venha, gente, entender
tá? Que Jesus é amor, porém Jesus também é justiça, tá? Se chegar no dia do juízo final, ele tiver duas pessoas, uma que buscou a ele a vida inteira, que foi um filho, que foi devoto a ele, que fez a palavra, que pregou, que anunciou, que renunciou, e uma outra pessoa que não fez nada, ele vai olhar para ti e vai falar: parte de mim que eu não te conheço. E escutar isso de Jesus no dia do juízo final, eu acho que eu falei: meu Deus, eu não sei qual seria a minha reação. É algo muito ruim, entende? Então não queira você ser essa pessoa, não queira ser essa pessoa que ele vai olhar para ti e vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço. Seja a pessoa que ele olhe para ti e fale: entre comigo no reino dos céus. Tá, gente? Isso realmente é verdade, tá? Isso realmente existe. Se você se permitir deixar Deus tratar você, se você se permitir ser curado por Jesus, se você se permitir, tá, ter essa oportunidade, tá? É apenas uma decisão na tua vida. Você decide se você quer seguir a Cristo ou não. Você decide, não é ninguém decide por você. A salvação é individual, ok? Então, a partir do momento que você decide, você está tendo a oportunidade de ser curado e liberto. E quando você experimentar essa sensação de ter Jesus ao seu lado 24 horas por dia, você vai se perguntar por que você não tomou essa decisão antes. Porque a presença dele é física, você sente a partir do momento que você permite ser curado, a partir do momento que você permite ser liberto, a partir do momento que você acredita em algo que você não vê, mas você sabe que está ali, você age por meio da fé. A partir do momento que você decide: eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ser liberto, você experimenta da presença dele na tua vida, tá? E vai vir as lutas, vai vir as guerras, vai vir tudo, vai vir o tsunami, vai vir tudo contra você, porque a partir do momento que você aceita Jesus, você está morrendo para o mundo e você está nascendo de novo, você está nascendo uma nova criatura em Cristo, tá bom? Então você está deixando a sua velha criatura, está se tornando uma nova criatura, e a partir do momento que você faz isso, você está se desprendendo do que você era para ser uma nova criatura. Então a oposição, o que você era, antes você era dominado pela oposição, tá? A partir do momento que você aceita Jesus, você deixa de ser dominado pela oposição. Porém, ela vai fazer de tudo para fazer você voltar para o que você era, ok? Então, vai ser uma luta diária. Porém, Jesus vai estar do seu lado. Jesus vai estar cuidando de você. Jesus vai estar te auxiliando, te orientando, te mostrando o caminho, tá bom? E levantando pessoas para andar junto contigo, proferindo da mesma fé e te mostrando o quão é bom segui-lo, o quão é bom tê-lo na sua vida, tá bom, gente? Desculpa, o vídeo ficou um pouco longo, tá? Porém, a palavra precisava ser anunciada. Existe algo que eu aprendi no meu processo com Deus, é: se Deus manda você falar, obedeça. Porque se você não falar o que Deus quer que você fale, a cobrança vai ser em cima de você. Tá? E a gente já passa por tanta luta, por tantas provações, que a gente não quer mais uma cobrança extra em cima de nós, né? Então, que Deus venha falar ao seu coração através dessa palavra, tá bom? Que você venha, se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa que profere da fé, se você é uma pessoa conhecedora do Evangelho, não tenha vergonha de falar de Jesus, tá? Aquele que fala de Jesus em público, aquele que reconhece Jesus como o suficiente Salvador e assume perante uma sociedade, perante ao mundo, Deus vai te recompensar por isso de alguma forma, tá bom? E outras pessoas conhecerão a verdade através da tua vida. Então, atrás de você existe uma nação, existe pessoas, existe uma multidão. Não pare. Porque se você não fizer, essas pessoas que seriam para você atingir, para você ir, para você fazer a diferença na vida dela, Deus levantará uma outra pessoa no seu lugar e você vai ser uma pessoa frustrada. Então, não pare. Por mais difícil que a luta esteja, por mais sensação de derrota que você tenha nesse momento, não pare.
ok? Continua, persevera, insiste, ora, busca, exerça a sua fé, louve, adore, mas não pare, tá? Uma hora Deus vai te recompensar, uma hora Deus vai trazer para você, vai abrir as portas para você e você vai vivenciar as maravilhas de Deus para sua vida, tá bom? Mas seja um bom soldado, aquele soldado de linha de frente de batalha, a qual Deus te posiciona todos os dias e te coloca para você não desistir e outras vidas virem conhecer Jesus através de você. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração de encerramento? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor, que essa palavra venha ser bálsamo nos nossos corações, que nós venhamos colocá-las em prática, Senhor, que nós venhamos a acreditar em Ti mais, Pai, a depender de Ti, Senhor. Paizinho, obrigada por nos ensinar o caminho que devemos andar, Senhor. Que essa palavra venha frutificar nos nossos corações, Senhor, e que nós venhamos entender que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Paizinho, que nossos corações não venham ser enganados pelo mundo, Senhor, mas venham ser libertos por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por cada vida aqui, Senhor, obrigada, Senhor, por ser eu um agente de transformação na vida delas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar, Pai, cada vida aqui a Ti, que todas essas pessoas, Pai, venham ser transformadas pelas Tuas mãos, venham ser moldadas, lapidadas, Pai, venham ser, Senhor, transformadas como da água para o vinho, Pai. Que o primeiro milagre na vida delas sejam elas, Senhor, venham ser transformadas por Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada, tá? Que vocês tenham um excelente domingo. Que essa palavra tire o dia hoje para refletir, já que vocês estão em família, tá? A grande das pessoas, a maioria estão em família. Aqueles que não estão em família, Deus vai trazer a sua família, tá bom? Apenas tenha a fé que vai acontecer, tá bom, gente? Então, reflitam sobre essa palavra. E... desculpa que eu quero espirrar. Desculpa, gente. Reflita sobre essa palavra, permita do Deus, o Espírito Santo, falar ao seu coração, tá bom? E não se desvirtue do caminho. E se você ainda não conhece, venha conhecer Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.